Na questão D, fala que o limite de x tende a 3 na função raiz de x menos raiz de 3, tudo isso sobre x menos 3. Porém, quando a gente substituir na questão, vai ter indeterminação, que é ficando tudo igual a zero. Então, precisa fazer alguma manipulação para conseguir resolver ele. E aí, a gente pega esse termo e multiplica pelo conjugado dele, para que a gente consiga fazer. A multiplicação do termo de cima vai fazer sumir as raízes, ficando x menos 3. E a multiplicação de baixo desses termos vai ficar x menos 3 e raiz de x mais raiz de 3. E aqui nós temos termos semelhantes e a gente pode cortar, sobrando apenas limite de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3, x tende a 3. E aqui nós podemos fazer a substituição do termo x pelo 3, ficando 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3, ficando 1 sobre 2 raiz de 3. Essa questão pede para calcular o limite da função pelo teorema do confronto. A questão dá pra gente duas funções, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 e x ao quadrado menos 3. Se os dois limites eles forem iguais, a função do meio ela vai ser igual também. E assim a gente vai ter o resultado da questão. Mas para isso a gente tem que calcular o limite de cada lado e ver se vão ter os mesmos resultados. Bem, aqui a gente substituindo o limite que tem de x tende a 3, a gente substituindo aqui vai dar um termo determinado, que eu escrevi aqui. Então, a gente vai ter que fatorar, né? Fazer um fatoramento do termo daqui de cima. E tendo esse termo fatorando, né? X, tem um fatoramento de x ao quadrado menos 9, se transformando em x menos 3 e x mais 3. Aqui a gente vai ver que tem um termo em comum, e aí a gente pode simplificar. E aí a gente vai poder substituir o x pelo 3, o x mais 3. Aí 3 mais 3, 6. E aí vamos para outra função. X ao quadrado menos 3. Substituindo, a gente vai ter que também vai ser 6. Então, se o limite da função é igual na primeira e na segunda, o limite de f de x é igual a 6 também. A quarta, para a gente calcular esse limite, a gente vai precisar colocar o termo de maior grau em evidência, que no caso aqui dessa questão vai ser o x elevado a 7. Ele ficando em evidência, ele vai multiplicar com o numerador 7 menos 1 elevado a quinta menos 3 sobre x elevado a sexta mais 1 sobre x elevado a sétima. E no caso aqui, no denominador,
ele vai estar multiplicando com 2 elevado a x quarta menos 3 elevado a x ao quadrado mais 5 mais 2 x sobre x elevado a sétima. Bem, a gente vai ter aqui que o x tende ao infinito. E todos os números que vão estar aqui, o x vai substituir por infinito. E sabemos que todos esses números elevados a infinito, eles vão ser zero. Sobrando apenas o limite de quando tem de x a infinito, sendo igual a 7 sobre 5. E como é uma constante, ela vai para fora do limite. Então, o resultado dessa questão vai ficar 7 elevado a 5. Na questão 5b, dá esse limite e olhando ele, a gente já pode ter uma ideia de que é um limite fundamental exponencial, que é o limite de Euler. Então, a gente vai arrumar até que a gente consiga achar esse limite, digamos assim. Arrumando aqui esse limite que é dado na questão, a gente vai ter que limite de x quando tende a zero à direita é 1 mais 4x elevado a 1 sobre 5x. Esse x que estava aqui, tirou da raiz e veio para cá. Por propriedade. E aqui, desse limite aqui, a gente vai tirar que u vai ser igual a 4x, que a gente também pode dizer que x vai ser igual a u sobre 4. E também temos um x aqui. E nesse x nós podemos substituir, já que achamos que x é igual a u dividido por 4. Então, aqui a gente vai só substituir. Substituindo, aqui vai ficar multiplicação, vai ficar 1 dividido por 5u dividido por 4. E aí, quando a gente vai lá para o limite, para a questão, o limite novamente, a gente vai substituir o x pelo u. A gente sabe que o 4x a gente sabe que ele pode ser u e vice-versa. Então, substituindo, vai ficar limite de u quando tende a zero à direita, 1 mais u elevado a 1 dividido por 5u elevado a 4. E então, seguindo adiante, a gente vai ver que u como eu já falei, chamado de 4x. E seguindo adiante, a gente vai aplicar o limite aqui. E por propriedade dos expoentes no limite, ele vai ficando com uma cara do limite fundamental exponencial, que é o de Euler. Então, fazendo aqui as propriedades dos expoentes, a gente vai identificar que esse termo aqui, ele vai equivaler ao Euler. Então, a gente pode substituir aqui, dizendo que é 1 sobre 5 expoente de 4. E a gente fazendo a multiplicação por expoentes, nós vamos ter que é 4 sobre 5.